Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Back to the Kitchen. Hoje tenho comigo Mariana Guerra. Nós conhecemos-nos num evento do He4She há anos e desde aí, eu nessa altura estava a fazer a primeira temporada do Back to the Kitchen e desde aí que eu quero muito que esta entrevista aconteça. O tema é amor em termos feministas, que foi um tema que eu, honestamente, quando conversámos sobre isto, eu fiquei assim, eu não sei muito bem o que isso quer dizer, mas felizmente fui pesquisar, a Mariana enviou-me uma data de leituras interessantes e estou muito excited para esta conversa, mas antes disso gostava que te apresentasses. Olá, antes de mais nada, olá Maria, muito obrigada pelo convite para estar aqui contigo hoje. Realmente esta é a primeira conversa que eu me lembro de ter contigo, oh meu Deus, eu tenho que fazer uma entrevista contigo no Back to the Kitchen. No entretanto, já eu te entrevistei para outro projeto. Verdade. E ainda não tínhamos feito esta, portanto, 4 anos depois aqui estamos nós. É realmente isto tinha que acontecer. O meu nome é Mariana Guerra, eu trabalho com não monogamias consensuais há alguns anos, trabalho com o coletivo Poli Portugal, que é o coletivo de pessoas não monogâmicas ou que praticam a não monogamia consensual em Portugal. É um grupo de apoio, é um coletivo informal politizado, que participa da Marcha do Orgulho de Lisboa, que é membro fundador da Marcha do Porto. Dou workshops nesta área das não monogamias consensuais e maioritariamente gosto de falar com pessoas em frente a câmaras sobre o que é o amor. A primeira pergunta foi no fundo a pergunta que eu fiz a mim própria quando decidimos que íamos falar sobre este tema, que é porquê que é importante pensar o amor em termos feministas e estamos a falar só de amor entre parceiros ou que tipos de amor é que estão incluídos neste tema? Há uma montanha de leituras do amor em termos feministas. Temos leituras como Simone de Beauvoir, que eram incrivelmente negativas à ideia do amor romântico, especialmente por dizerem que o amor romântico era uma prisão para o caráter feminino e por aqui em diante. E depois, no outro espectro contrário, temos pessoas como Bell Hooks a falarem do amor enquanto força libertadora e força revolucionária. Mas aí está, eu acho que é nestas assunções do que é o amor que estas teorias divergem. Muitas vezes temos esta pessoa, Simone de Beauvoir, a falar do que era o amor romântico num determinado espaço histórico e que ainda se verifica, que é muitas vezes a monogamia e muitas vezes o amor romântico são instituições opressivas. E depois temos Bell Hooks a falar de como utilizar o amor enquanto uma força revolucionária, só que realmente, enquanto que Simone de Beauvoir está a falar exclusivamente deste amor romântico, desta estrutura opressiva, Bell Hooks tem um entendimento do amor que é muito na base do cuidado. Portanto, isto não encompassa exclusivamente o amor romântico, passa a ser uma coisa que encompassa todas as instâncias de amor na nossa vida. Porquê é que é importante falar disto em termos feministas? Por vários motivos, dependendo do ponto de feminismo a que estamos a falar. Portanto, eu falar de Simone de Beauvoir aqui não é estranho com o segundo sexo, que é um dos trabalhos mais seminais de estudos feministas. E ter esta leitura do amor romântico é importante, porque realmente é uma estrutura opressiva, especialmente quando são relações heterossexuais que já têm dinâmicas de poder de género incluídas, quando são relações que têm como objetivo a procriação, porque isso em si acaba por ser, a questão da reprodução acaba por ser em si extremamente problemática para carreiras e para vidas inteiras de pessoas lidas como femininas e de pessoas gestantes, essencialmente pessoas gestantes. Mas depois, ao mesmo tempo, de um ponto de vista político, de políticas feministas e etc., vamos, por exemplo, buscar as ideias de justiça restaurativa e os exemplos de Rojava, por exemplo, e vemos que aquilo é um sistema apoiado na base do cuidado e na base do amor. E nós podermos falar disto enquanto uma força feminista, enquanto uma força para a revolução política e para a revolução social, é extremamente importante. Mas aqui realmente é muito importante desamiguar estas duas questões de, quando se fala de amor, não se está a falar de amor romântico, está-se a falar de amor na definição de Bell Hooks, que diz então que o amor é esta forma de cuidado. E agora uma coisa um bocadinho mais pessoal, estas ideias, como é que elas surgiram na tua vida e como é que mudaram a tua forma de pensar o amor e a forma de pensar as relações? Eu tive 2 grandes sortes na minha vida. Eu tive a grande sorte de nascer numa família que é altamente politizada.
E eu farto-me de rir com a maior parte dos meus amigos porque toda a minha família vota em diferentes partidos à esquerda. Portanto, as nossas discussões em casa é fabuloso, porque é o meu irmão a discutir pelo comunismo, eu a discutir pelo puro anarquismo, a minha irmã a discutir em favor do PAN, a minha mãe a dizer vocês são todos loucos, votem socialista, aí pronto, mas a minha mãe é a pessoa mais conservadora que nós temos nesta ala da família. A minha mãe sempre é uma grande defensora dos direitos das mulheres, é uma pessoa que se identifica e sempre se identificou ao longo da minha vida enquanto feminista. E depois, a minha segunda grande sorte foi ter a oportunidade de ter estudado a minha licenciatura no Reino Unido. E eu, quando vim estudar a minha licenciatura no Reino Unido, eu queria fazer jornalismo e acabei por aterrar num curso chamado Media Studies, que contém muito, eu não sabia na altura, já tinha algum interesse, mas que contém muito de teoria de género, de antropologia e de sociologia, especialmente. E então, no meu primeiro ano, tive uma professora, tipo terceira aula ou assim uma cena, que entra pela sala adentro com um ar mega gótico, tipo uma cena inacreditável mesmo, tipo, parecia que tinha acabado de vir de uma loja de cyberpunk. E ela entra pela sala adentro, pôs aos livros e a primeira coisa que diz é: eu distribuo a humanidade em 2 grupos, reprodutores e não reprodutores. E foi aí, no momento, eu fiquei apresentada a ela, a pessoa chama-se Patricia McCormack, faz coisas na área de filosofia, escreve muito em áreas relacionadas com direitos das mulheres, relacionadas com ecologia e vem muito de uma aula de Judith Butler e coisas deste género, pronto, de pensar o corpo e de pensar a desconstrução do corpo e etc. Portanto, foi a partir daí que eu comecei este caminho de desconstrução total do que é o género, do que é o amor, do que é a monogamia, do que é todas estas estruturas sociais. A próxima pergunta tinha a ver com a linguagem e da forma como nós falamos sobre o amor e sobre as relações, mas eu agora estava a pensar que linguagem não é só linguagem verbal e queria, se conseguires, inserir também isso, que é como é que a nossa linguagem e a forma como nós expressamos e falamos sobre o amor e sobre as relações influenciam a forma como nós próprios pensamos, sentimos e vivemos o amor e as relações. Isso é uma pergunta muito interessante e eu quero responder inserindo um conceito, portanto, um conceito que eu gosto muito, que é o conceito da matonormatividade. Portanto, a matonormatividade é a assunção de que uma relação diádica, portanto, entre 2 pessoas, exclusiva, é um objetivo universalmente partilhado por toda a gente. É uma ideia na qual nós trabalhamos socialmente diariamente. Todas as comédias românticas têm que acabar com as pessoas juntas. Todos os triângulos amorosos têm que ser resolvidos no final da série. Todos os filmes de ação têm um qualquer elemento romântico para ali para o meio, até o Jurassic Park 2. Em que o gajo andavam a fugir de Velociraptors e conseguiram ter tempo para se apaixonar no meio daquilo tudo enquanto a gaja andava de saltos. Eu não percebi. Depois tens uma série de outras coisas, portanto, estavas a dizer e muito bem que isto não é só linguagem verbal, é também uma série de outras coisas, nomeadamente como é que as nossas estruturas a nível social funcionam. Portanto, e eu aqui nem me refiro à coisa macro de parcerias domésticas e este tipo de coisas, mas refiro-me a coisas muito micro, como por exemplo a forma como as mesas estão postas no restaurante. Não tens uma mesa para uma pessoa, tu tens uma mesa para 2. E ficas a pensar, é tão estranho uma pessoa que vai jantar sozinha. Ou é tão estranho que uma pessoa vá ao cinema sozinha. Porquê? Porque nós assumimos que a pessoa de alguma forma está sozinha porque não tem este parceiro romântico. E isto é a assunção em que nós trabalhamos diariamente. Novamente, é o conceito da matonormatividade. Nós achamos que isto é uma coisa necessária para a felicidade de uma pessoa. Que é tu não estás completo até teres o teu parceiro. E isto vai muito além da linguagem verbal, é uma coisa que realmente é pervasiva socialmente e à qual é muito difícil escapar. Porque até nós próprios, por vivermos neste contexto, como todas as outras questões de opressão e todas as outras questões de normatividade, por nós vivermos neste contexto, acabamos por tomar isto em nós próprios, não é? Em que já temos essa autoconversa do eu tenho que arranjar alguém, que eu estou sozinha, não sei o quê. Desvalorizamos as nossas amizades, pomos-las sempre num patamar inferior a qualquer tipo de relação romântica que tenhamos. Porque é isso, porque já temos esta ideia de nós não somos pessoas completas até termos esta nossa alma gêmea. A próxima pergunta vai muito nesse sentido. E era precisamente sobre como a forma deste ideal de amor e de relação do casal heterossexual, monogâmico, etc, etc, etc,
que nos rodeia, está em todo lado, está na publicidade, está na televisão, está no cinema, está mesmo, e está, lá está na forma como as cadeiras e as mesas são postas nos restaurantes. Nunca tinha pensado nisso. E a minha pergunta é, como é que se contraria isso? Como é que se lida com isso? Como é que tu lidas com isso? Olha, por acaso há um exemplo muito bom, que Somerville, em Massachusetts, nos Estados Unidos, assim muito quietly, muito tranquilamente, aprovaram parcerias domésticas para mais do que 2 pessoas. Assim super tranquilo, tipo união civil para mais do que 2 pessoas passou, e passou porquê? Por causa da pandemia. Passou porque de repente eles aperceberam-se, nós temos um problema a nível de seguros médicos. E isto foi uma coisa que me começou a preocupar e é uma coisa que eu tenho falado muito recentemente, que é em relação a esta questão dos seguros médicos, com pessoas que têm múltiplas relações românticas, porque teoricamente só o teu cônjuge é que tem, cônjuges e descendentes diretos é que têm acesso ao seguro médico. Isto não é refletivo da experiência da maior parte das pessoas da nossa idade. Então, se isto não reflete a experiência da maior parte das pessoas da nossa idade, se isto não reflete a experiência da maior parte dos adultos atualmente, então o sistema tem que ser alterado. Então, Somerville o que fez foi exatamente nesse sentido, autorizar as parcerias domésticas por mais do que 2 pessoas, por grupos, e a partir daí conseguir este acesso aos seguros médicos, às visitas aos hospitais, etc. E estamos neste contexto da pandemia, portanto, como é óbvio, isto acabou por ser passado. Obviamente que se levantou logo uma pessoa naquela audiência e disse: amanhã vão já aparecer grupos de 50 pessoas para se registarem no notário como parceria doméstica. E a pessoa que fez a promoção da lei virou-se e disse: e daí? E se aparecerem 50 pessoas? E é exatamente esta atitude, é e daí? Se aparecerem 50 pessoas, apareceram 50, se aparecerem 10, apareceram 10, grupos de 10, grupos de 50, não interessa. Se isto permite às pessoas ter um acesso mais direto aos serviços e aos sistemas, então porquê é que nós não estamos a usar estas coisas? Para mim, isto é uma das formas de combate. Para mim, isto é uma inclusão num sistema. E isto é a luta comparativamente, isto é a luta que o movimento LGBTI fez até agora, que é a luta pela assimilação. Nós queremos inserir neste sistema. Há outra forma, que para mim é a forma mais interessante de se fazer isto, que é, nós não nos queremos inserir no sistema, nós queremos derrubar o sistema, nós queremos efetivamente chamar este sistema o que é sexista, que é patriarcal, que é discriminatório, que é exclusionário, que é estas coisas todas. E, portanto, se queremos fazer isso, eu não quero um casamento para 50 pessoas, nem quero parcerias domésticas para 50 pessoas. Eu quero é que o meu Estado me proteja, seja quais forem as minhas condições e as minhas relações, seja eu uma família reprodutiva de classe média ou não. Vamos fazer uma pausa das perguntas e vamos jogar ping-pong. Só relembrando as regras, eu vou dizer 5 palavras e para cada palavra tens de dizer a primeira palavra que te vem à cabeça. Luta. Direitos. Revolução. 25 de Abril. Amor. Carinho. Heteronormatividade. Vou tentar ser politicamente correto, vá. Opressiva. Capitalismo. Destruidor. Eu introduzi estas 2 últimas palavras porque eu acho que as perguntas que vêm a seguir já vão entrar um bocadinho por esse caminho, então achei que o meio da entrevista era um bom momento para introduzir os tópicos. Mas antes de entrarmos nisso, queria te perguntar o que é que tu achas que é mais importante para garantir uma relação nestes termos que estivemos a discutir? O que é preciso? É muita coisa, mas sei lá, o que é assim mais imediato e mais urgente para parceiros que estejam juntos mudarem uns com os outros, para garantir uma relação que começa a sair um bocadinho dos padrões aos quais nós já estamos habituados? Eu tendo a dizer, porque é a minha experiência, e atenção, isto é exclusivamente a minha experiência, que é mais fácil fazer-se a não monogamia ou praticar uma não monogamia consensual se uma pessoa vier para a situação sem parceiros prévios. Portanto, se começar a explorar a comunidade e a explorar as suas próprias opções relacionais, com tempo para poder pensar no que é que realmente quer de uma relação e isso tudo. Para isto, por exemplo, se as pessoas estão nessas situações, há vários recursos que se podem usar, nomeadamente
Meg John Barker tem uma zine muito interessante. Meg John Barker é escritor e investigador na área das não monogamias consensuais e tem muitos recursos que são abertos ao público e que são muito acessíveis, e uma delas é esta zine de como construir uma relação. Para pessoas que estejam a querer explorar, por exemplo, a sexualidade, porque eu acho muito importante também se poder ter espaço para explorar a sexualidade, há uma outra zine chamada Create Your Own Erotic Fantasies, algo deste género. E depois há também um livro que esta pessoa tem, Meg John, chamado Have Sex When, If and How You Want It, que é muito interessante para se explorar a parte da sexualidade daqui. E depois nem é só isto, porque acaba também por ser importante nós próprios podermos desconstruir o que é o amor romântico para nós e o que é o amor para nós, e podermos apoiar, sermos mais interdependentes dos nossos amigos, da nossa família, e fazer este tipo de desconstrução para depois não entrarmos numa relação romântica e voltarmos a repetir os padrões todos, porque vamos ficar super dependentes do parceiro e porque vamos ter todas estas imaginações do que é suposto ser uma relação e de onde é que a relação vai dar e etc. Acho que há uma coisa muito importante de desconstruir para toda a gente que quer entrar, que quer explorar as não monogamias consensuais, que é a escada relacional, que é a ideia de que uma relação romântica vai tipo escadinha, de etapa em etapa. Nós damos o primeiro beijo. Fomos a um primeiro encontro, vamos dar o primeiro beijo, depois ao terceiro encontro vamos ter sexo, depois de 6 meses juntos vamos viver juntos, ou eu tenho uma gaveta na tua casa e depois um ano vamos viver juntos e depois vamos casar e depois vamos ter bebés e pronto. E é isto, esta é a escada relacional normativa. Para nós praticarmos não monogamia consensual, ou pelo menos algumas partes da não monogamia consensual igualitária ou não hierárquica, é importante desconstruir esta ideia de que as relações têm que ir dar a algum lado ou têm qualquer objetivo. Não, nós estamos aqui porque curtimos estar aqui, nós estamos aqui porque nos fazemos bem mutuamente, nós estamos aqui porque nos damos mutuamente algo, porque partilhamos coisas, tudo isto, e não precisa de ter qualquer tipo de objetivo. Para pessoas que estão a entrar nisto como parceiro prévio, se vêm entrar numa relação monogâmica, há um processo todo anterior a isto, que é desconstruir o que já foi feito naquela relação. Por norma, casais monogâmicos de longo termo, especialmente, estão muito entangled, estão muito enmechados na vida um do outro. E isto é muito importante de se desconstruir um bocadinho e das pessoas começarem a ser mais indivíduos, não no sentido de afastar o parceiro, mas no sentido de podermos construir uma definição do eu sozinho, do eu sem o meu parceiro, para podermos então nutrir relações camita, de relações comprometidas e relações seguras e estáveis com outras pessoas. E isto passa por... Há um artigo do Medium fantástico que dá uma série de passos, nomeadamente, passem algumas noites em separado, mesmo quando vocês vão para um hotel ou para a casa de um amigo ou alguma coisa desse género, passem umas noites em separado e vejam como se sentem nessa situação. É importante muito passarmos por isto, porque muitas vezes nos casais monogâmicos de longo termo, especialmente, as pessoas ficam muito confortáveis e acabam por ter tempo um com o outro, mas não têm tempo de qualidade. E então também é importante, no meio deste processo de desemechar a relação, ou desemechar estas duas vidas, também é importante encontrarem coisas que ambos gostem de fazer em conjunto. Agora, como eu disse, a questão capitalismo, eu disse que ia entrar e é precisamente agora que eu queria inserir isso, que há exemplos óbvios de como é que o conceito de amor, como nós o conhecemos de forma mais generalizada, está ligado à lógica capitalista. E a coisa mais óbvia que eu consigo pensar é o Dia dos Namorados. Mas o que eu queria te perguntar existem outras coisas mais sutis, mais internalizadas? E depois outra pergunta inserida nesta, que é possível pensar o amor em termos feministas dentro de uma lógica capitalista? Isso é uma ótima pergunta. O Dia dos Namorados é um ótimo exemplo, e é um exemplo bastante recente, e é um exemplo que é um exemplo sintomático, porque a ideia de monogamia e a ideia de amor romântico como nós a conhecemos, portanto, com estas exclusividades todas de ser o amor romântico tem que ser exclusivo sexualmente e não podemos amar mais ninguém e tem que ser entre duas pessoas só e tem que ser por norma que isto começa a ser desconstruído entre pessoas de sexo opostos
ou de géneros opostos. Esta ideia é uma ideia muito recente e esta ideia é construída em cima da propriedade privada e do capitalismo e da obtenção de lucro. Isto é uma ideia que não é uma ideia nova, é uma ideia que Engels é que expressou isto pela primeira vez, parece-me, no livro Família, Propriedade Privada e o Estado, que a ideia é basicamente que a propriedade privada surgiu e no momento em que a propriedade privada surgiu nós precisávamos de uma forma de proteger essa propriedade privada através de linhas de sangue. Para fazer isto, nós tivemos que garantir a fidelidade de uma certa porção da população, nomeadamente das pessoas que conseguem efetivamente gerar a vida e gestacioná-la. Isto significa que, de repente, tu tiveste uma necessidade de implementar um sistema do casamento e da monogamia. E é por isso que ainda hoje os nossos rituais de casamento são extremamente na base da propriedade da mulher, portanto, da propriedade do sistema reprodutivo feminino, no fundo. Desculpa-me, eu adoro casamentos, atenção gente, por favor, não me desconvidem dos vossos casamentos, eu amo, eu prometo que eu não digo nada, mas na realidade o que acontece na maior parte das vezes é termos o pai a dar a filha ao marido, ao futuro marido, nesta simbologia de passagem de propriedade. Nós vamos a pensar, estamos em 2020 e isto é extremamente perturbador, nós ainda vivemos numa sociedade que faz isto, ou numa sociedade que ainda tem esta lógica. Quanto mais nós necessitamos de proteger a propriedade privada e quanto mais a nossa sociedade depende disto, mais acentuada vai ser a necessidade de controlar linhas de sangue e por aqui em diante. Por isso é que não tínhamos o divórcio durante não sei quanto tempo. Portanto, eu acho que o capitalismo está profundamente enraizado e é profundamente dependente desta concepção de amor romântico e desta concepção de monogamia e desta concepção de família. Ao mesmo tempo tens uma série de outras coisas, que é teres, por exemplo, Foucault, que é um exemplo paradigmático, que é Foucault a escrever sobre a família enquanto primeiro local de controle social e de controle estatal. Porque a família, no fundo, é uma unidade de controle social, é o primeiro sítio onde tu aprendes como te comportares enquanto ser humano. E é também o primeiro sítio, muitas vezes, em que tu aprendes o que é o amor romântico e como é que isto se parece. E depois é assim, boa gente, vamos pensar nas nossas famílias. Toda a gente teve uma ótima infância, é que provavelmente houve aí algumas coisas que baralharam assim o que é o conceito de amor romântico. Bell Hooks tem uma concepção de amor que permite muitas coisas, mas não permite abuso nenhum. Portanto, a partir do momento em que Bell Hooks diz qualquer instância de amor não pode ter qualquer instância de abuso, tu retiras da mesa a maior parte daquilo que é passado por amor familiar. E isto é extremamente assustador. Porque se nós pensarmos na família nuclear tens a pandemia a provar isto. A família nuclear é uma estrutura moribunda, é uma estrutura que está a morrer de dentro para fora. Portanto, efetivamente, com estes dados históricos, e pegando agora na segunda parte da pergunta, que é a questão em relação se é possível pensar o amor em termos feministas debaixo do capitalismo, eu acho que é possível pensá-lo, eu acho que é possível lutar por ele, mas não é possível de todo realizar uma visão de amor feminista ou de amor ético neste sistema. Só tenho mais duas perguntas antes do Man Up e são as duas mais ou menos ligadas com a mesma coisa. A primeira é: o que é que o feminismo tem a ganhar se incluímos o amor num dos tópicos centrais de discussão? Eu acho que o feminismo já tem o amor como um dos tópicos centrais de discussão. Quando nós falamos de éticas de cuidado, por exemplo, nós estamos a falar de amor. Quando nós falamos da primeira-ministra da Nova Zelândia, nós estamos a falar de uma ética de cuidado, com o amor, principalmente, em conta. Eu acho que o feminismo, por motivos também de o amor ser associado às mulheres muitas vezes, e da emocionalidade ser associada às mulheres e ter toda esta questão do feminino e da mística do feminino associada, porque depois é esta questão, não é? O feminino é místico, o sexo é místico, o amor é místico, e isto tira-nos completamente o foco nas lutas efetivas. Pensar o amor em termos feministas é importante para o movimento feminista porque permite efetivamente nós, e para todos os movimentos, desculpa-me, é importante porque permite-nos ter em mente exatamente o para que é que estamos a fazer aquilo.
permite-nos imaginar um mundo novo. Eu gosto muito de aplicar dois conceitos quando falo de lutas e quando falo de derrubar sistemas e coisas desse género, que é, nós estamos numa luta de imaginações. Isto é a ideia que tu tens Adrienne Marie Brown a falar, em que ela fala de afrofuturismo e fala de pessoas como Octavia Butler e Ursula Le Guin, enquanto pessoas instrumentais a criarem uma imaginação utópica do que é que o amor e do que é que as relações e do que é que a sociedade ultimately poderia ser. E depois tens, por exemplo, pessoas como Mark Fisher que aplicam isto de forma completamente diferente, a falar de coisas como o capitalist realism, que é o realismo do capital, que é realmente o mundo em que nós vivemos atualmente. Alguém imaginou isto a uma certa altura. E muitas pessoas encaminharam o mundo por aqui. E esta imaginação do capital continua a ganhar, vez após vez. É mais fácil imaginar o colapso da sociedade do que é imaginar o colapso do capitalismo. Porque nós não conseguimos imaginar nada para além disto, o que é ser escravos do trabalho e ser escravos do salário e dever dinheiro a não sei quem. E as dívidas mundiais, e estamos tão empenhados nisto, que isto acaba por ser impossível nós fazermos qualquer tipo de luta porque não conseguimos imaginar. Isto é muitas vezes uma das falências do movimento feminista também. E um dos motivos pelo qual nós nos perdemos tantas vezes em lutas internas. Aquelas são a favor do trabalho sexual e as outras não são. Aquelas não sei quê. Se nós aplicássemos realmente uma ética de cuidado e um princípio de amor ao outro neste tipo de pensamento, nós não estaríamos aos pescoços uns dos outros, estávamos a fazer trabalho relevante, trabalho que importa, trabalho que interessa, trabalho que derruba os sistemas opressivos onde nos mantêm. Eu também acho, ao mesmo tempo, que o feminismo não pensa o capitalismo o suficiente. Parte dos movimentos feministas mainstream, porque depois não quero mencionar pessoas como os movimentos feministas negros, que engajam com uma série de outras lutas. O feminismo branco mantém-se numa caixa total, super exclusionária de todos os outros movimentos, e está tão próximo da política institucional que acaba por se danificar a si e não ter os objetivos que queria efetivamente, como acaba por estragar os restantes movimentos para toda a gente. Última pergunta, antes de irmos para o Woman Up. Como é que nós enquadramos o amor nas lutas quando o próprio conceito de luta está quase sempre associado a significados mais negativos, tipo raiva e ódio? Como é que nós nos forçamos a incluir o amor na luta? Eu vou-te falar, por exemplo, de autocuidado, porque acho que é muito importante e cada vez mais é falado, especialmente em movimentos como Black Lives Matter. O autocuidado é extremamente importante e o autocuidado é uma forma de amor. Acho que o autocuidado é muito parte de nós pensarmos a luta com amor. Acho que o cuidado ao outro é uma forma muito importante de nós pensarmos a luta com amor. Para ser sincera, esta questão do amor na luta ligo muito diretamente às questões da justiça restaurativa. Porque acho que há uma espécie muito específica de amor que é demonstrada no momento em que nós tentamos efetivamente, para o bem de toda a gente, seja vítimas ou pessoas que cometeram crimes, quando pensamos em demolir este sistema para bem de todos. O sistema penal e a forma como... O sistema penal e a cancel culture são exatamente a mesma coisa, no fundo. É um sistema que tenta castigar alguém por algum erro que cometeu e que não dá qualquer hipótese de reabilitação real. Porque depois nós até podemos dizer no sistema penal, a pessoa sai passado 10 anos e tem um trabalho, e isso não é verdade, da mesma forma como de cancel culture, se cancelam uma pessoa fantástica, uma pessoa com uma carreira fenomenal no Twitter, aquela pessoa nunca mais vai recuperar, na maior parte das vezes. Se tiver uma série de opressões em cima, ainda menos. Atenção que isto tem aqui uma série de nuances, nomeadamente as questões de classe, as questões de raça. Sim, senhora, o Harvey Weinstein tinha que ser castigado, 100%. Não estou a dizer que esta pessoa não merece estar na prisão, que não fez mal a 500 pessoas, mas realmente, quando nós pensamos em amor na luta, é importante pensarmos também nisto. Pensarmos em como é que tratamos pessoas que cometeram atos horrendos como parte da nossa comunidade, porque são.
E como é que tratamos isto enquanto um sintoma em vez do problema? Porque é isto que cancel culture e é isto que o sistema penal fazem, é tratar um sintoma como se fosse o problema real. E o problema real não é esse, o problema real é que nós vivemos numa sociedade machista, vivemos numa sociedade sexista, vivemos numa sociedade cis-sexista, por aqui em diante homofóbica, etc., racista. Portanto, se nós vivemos nesta sociedade, é óbvio que isto é sintomático. É da mesma forma que, ok, vamos aqui tirar as luvas durante um segundo e vamos ser pouco politicamente corretos. É da mesma forma que, quando tu olhas para um movimento ativista grassroots, tu vês a mesma política exata a passar-se nas grandes instituições, que é o ir atrás das costas de alguém, ou fazer as coisas por aqui porque é mais fácil, ou eu quero o meu protagonismo e eu estou-me a cagar para os outros e eu estou aqui para performar este ativismo, e na realidade não é uma coisa que tenha grande substância. E é uma coisa que muitas vezes passa numa inimizade tal e numa tensão tal que ninguém tem prazer em estar ali a fazer uma coisa que realmente é uma coisa e devia ser um trabalho prazeroso, por amor de Deus. Nós estamos a fazer coisas para melhorar um sistema, para derrubar um sistema opressivo e para instaurar novos sistemas e novas causas e defender novas causas e por aqui em diante, e estamos a fazê-lo do ponto de vista de ódio uns aos outros, em vez de o fazermos de um ponto de vista de amor, de compreensão, de querer chegar à experiência do outro e de ver o outro a chegar à nossa experiência. Acho que a partir do momento em que nós conseguimos fazer isso e conseguimos perceber que realmente isto é uma coisa que coletivamente nós temos todos que pensar e temos todos que integrar, acho que só aí é que nós vamos conseguir inserir o amor na luta. Chegámos ao fim da entrevista, só falta a última parte, que é o Woman Up, e eu estava a comentar antes de começarmos que se fosse eu a ser entrevistada era exatamente esta pessoa que eu iria escolher, portanto obviamente que eu aprovo. Fala-me um bocadinho de quem é que escolheste. Eu escolhi Alexandria Ocasio-Cortez porque acho uma mulher maravilhosa. Muito sinceramente, para mim, ela irá ser a primeira presidente dos Estados Unidos. Ela é uma força da natureza política nos Estados Unidos. Se ainda não a conhecem, vão ver. É membro do Senado mais jovem, se eu não me engano. Ela é da nossa idade, gente. Nós estamos a fazer alguma coisa mal nas nossas vidas. Ela teve ao lado do Bernie a campanha inteira dele. É uma pessoa que defende, na grande maioria, políticas extremamente progressistas e que não tem medo nenhum de dizer tudo o que tem a dizer sem papas na língua nenhumas. É uma pessoa que vem de origens humildes, no sentido de ser classe média baixa, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Era uma pessoa que, enquanto na sua carreira no Senado, muitas vezes ia de transportes públicos, o que todos os colegas achavam estranhíssimo. Mas é realmente uma pessoa sem qualquer tipo de pretensões, é uma pessoa que compreende muito bem quais é que são os assuntos e que está muito perto das pessoas, basicamente, está muito perto da população. Chegámos ao fim. Mariana, se as pessoas te quiserem encontrar, social media, como é que é? Estou no Facebook, podem me mandar mensagem, estou no Poli Portugal, se quiserem saber mais sobre não monogamias consensuais, essa seria a minha primeira paragem, seria no Poli Portugal. Podem me seguir no Instagram @RiotCinema. Eu vou deixar todos os links na descrição, os links das nossas redes sociais também. E é isso, eu gostei muito desta conversa. Como eu te tinha dito, eu não sabia praticamente nada sobre isto antes de ter lido as coisas que tu me enviaste. E agora, depois desta conversa, é tipo, ok, agora eu vou ler muito mais e vou ler muito mais a sério, porque agora fiquei realmente curiosa e realmente interessada. Portanto, obrigada, foi incrível. Muito obrigado Maria, estou muito contente que tenhamos finalmente feito isto. Adeus! Beijinhos!